Fala, minha gente, estamos no ar com o Prosa do Sul podcast, no nosso 5º episódio. Sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha pela rede mundial de computadores, fica à vontade no nosso Prosa do Sul podcast. Dá uma boa noite aqui para o meu amigo, companheiro Cristiano Fox. Como é que tá, companheiro? Boa noite, William. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no nosso Prosa do Sul, né? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com o nosso convidado muito especial, mas antes, Fox, eu quero que tu mande um abraço para os nossos patrocinadores, os nossos parceiros comerciais, o pessoal que acredita aí no Prosa do Sul podcast. Isso, William. A terraplanagem, né? A G Terraplanagem, também a Patrix Barbearia, pensou em ficar bonito, vai lá no Patrix, fica top lá, né? Também a Expo Enote, tá chegando mais uma Expo Enote. Também com a gente a Telecom, né? Telecom Internet, pensou em internet, é Telecom. Também com a gente a WM. Digital, isso aí, o pessoal. Né? O pessoal quer fazer propaganda, a WM é o canal, né? Também a Vale Aventura, pensou em viajar, Vale Aventura sempre a melhor opção. Com a gente também a Dakota e também a Jardinágio, né? Isso. Jardinágio pensou em ajeitar o seu jardim lá, fala com o pessoal da Jardinágio que ele deixa top. Também a Pousada Emirim também tá com a gente, né? A Pousada Emirim e também Valor Sul, né? Isso Valor mesmo, Sul. nossos parceiros comerciais. O nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, pessoal que, né, tá dando essa força pro Prosa do Sul. Isso aí. Bom, e o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, uma pessoa da melhor qualidade. Eu tive a oportunidade de conhecer ele quando estava vereador no município de Santa Rosa do Sul, teve algumas vezes na nossa sessão do Poder Legislativo, e hoje está aqui com a gente, né, ele representando essa instituição que eu tenho uma admiração muito grande, eu acho que é o orgulho de todos os catarinenses, e hoje ele está aqui com a gente, né, ele que é o Major Marcelo Faber e também comandante aí da 2ª Companhia do Sombrio. Marcelo, seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa aqui no Prosa do Sul. Muito obrigado pelo convite, né, dos senhores. Fico muito feliz, né, sempre quando a Polícia Militar ela é convidada, enfim, para estar mais próximo da população, conversando, enfim, nós nos sentimos prestigiados, né, felizes, enfim, nessa aproximação. E a nossa ideia é sempre essa, né, de estar próximo, enfim, de todos aqueles que nos assistem, enfim, né, dos senhores, para que a gente possa conversar mais, enfim, estreitar relações e poder mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, enfim, de que nós, além de policiais, nós também somos pessoas, né, seres humanos, enfim, e então a gente poder ter esse momento de conversa é muito importante para nós, né, como policiais, enfim, e como instituição também. E a gente fica muito feliz da tua presença aqui, e nosso papo aqui é um papo aberto, nós vamos falar de segurança pública também, né, vamos falar inicialmente da tua história, e também de viagens e tudo mais aqui no Prosa do Sul. Então, pra gente, né, que está iniciando com o projeto, né, do Prosa do Sul podcast, já agradecer o pessoal que está acompanhando, está se inscrevendo no canal, convidar as pessoas para se inscrever, dar o like, né? É verdade, né? Vai lá, se inscreve, compartilha com os amigos, dá o like, comenta, né? Que tudo isso vai engajar o nosso Prosa do Sul, né? Deixa seu comentário lá também. Isso, pessoal, a gente agradecer a todo mundo que tá com a gente aí, né? Sempre se inscrevendo, comentando que tá ficando legal. E essa conversa é tão leve que aí o senhor ali falando do Patrix Barbearia, frisando que é para ir para lá para ficar mais bonito, eu já pensei, saindo daqui eu já vou lá, porque vamos ver se eles fazem milagre de alguma forma, né? Foi a promessa ali na... Não, isso aí não, eles deram até uma ajeitada na minha barba, né? Então os Patrix são ajeitados, a do William também, a do William dá um pouquinho mais de trabalho, é mais desenhada, né? Mas, Major, é uma satisfação imensa estar com o senhor aqui, né? Como o senhor falou, estreitando os laços a gente chama no Rio Grande do Sul a Brigada Militar, que é a Polícia Militar, né? Com o pessoal, com o povo, né? Mostrando que a Brigada, a Polícia Militar de Santa Catarina é parceira do povo e está aí para ajudar, né? Muitas vezes as pessoas veem, principalmente o comandante, né, ou o policial, de uma maneira tão distante, algo que, como é que eu vou lá conversar com ele, como é que eu posso me aproximar de alguma forma, né, ou para reclamar, para elogiar, que seja, enfim, para tirar dúvidas. E nós queremos estar bem próximos, enfim, da população. O ProERD é um programa, né, onde a gente tenta, enfim, essa aproximação cada vez mais. Sim. A gente tem os redes de vizinhos, a gente tem esses momentos na Câmara, né, que o senhor destacou, ou vindo aqui em entrevistas, conversando, enfim,
porque o nosso objetivo é exatamente esse, né? Que a população entenda que o trabalho da Polícia Militar é estar ao lado da população, né? Nós fazemos parte da sociedade, nós estamos ao lado da população e é isso que a gente quer, né? Ter esses momentos descontraídos e tudo mais, que a população saiba que o comandante, enfim, que o major da Polícia Militar, ele também precisa ir no barbeiro para ficar bonito, e a gente conversando aqui, né, fora da transmissão, enfim, tudo mais, conversas bem aleatórias, e é importante, né, que as pessoas, elas tenham essa aproximação para saber que nós estamos ao lado e sempre buscando o bem da sociedade como um todo. Né? Deu para ver que o Major é bem acessível, né, a gente tava na conversa em off aqui, demos risadas aqui, né, uma pessoa de um astral sensacional, né? O Major, e uma pergunta que eu quero pra gente dar o pontapé inicial aí. Só não pode falar aquelas perguntas que... Não, aquelas fiquem em off, né? Como e quando foi o teu ingresso na Polícia Militar de Santa Catarina? Então, eu sou formado em Direito, né? Os oficiais da Polícia Militar, eles têm como um dos pré-requisitos a ser bacharel em Direito. Então, eu me formei com 22 anos, mais ou menos, bem novo. E aí, quando eu estava no final da minha faculdade, enfim, né? Eu, com 22 anos, pensei, poxa, o que eu vou fazer da vida, né? Enfim, antes era só festa, né, e tudo mais. A gente é inexperiente, enfim, né? E quando chegou ali meus 22 anos, mais ou menos, quando eu me formei, eu pensei, poxa, o que eu vou fazer da vida? Se eu montar um escritório de advocacia, né, pensei eu, enfim, é uma possibilidade, ou trabalhar para uma banca, mas aí eu pensei, não, vou tentar um concurso, né? Enfim, eu acho que essa possibilidade passa muito pela cabeça de várias pessoas, enfim, né? Principalmente aqueles que se formam em Direito, e foi algo que eu foquei no início da minha carreira ali, enfim, da minha trajetória como profissional, né? Como um todo. Então, fiquei ali cerca de 1 ano e meio só estudando para concursos, né? Não tinha meta de ser policial, de ser promotor, de ser juiz, enfim, não. Eu queria passar num concurso, enfim, em razão da estabilidade, enfim, era esse o foco inicial. Até porque minha família não é abastarda, enfim, eu tinha que correr atrás para ganhar dinheiro e para sustentar, enfim, a minha vida já como adulto. Então, eu fiquei cerca de 1 ano e meio só estudando para concursos, né? Quem estuda, enfim, para concurso sabe que é bem árduo, né? Imagina, tu acordar todo dia tendo a mesma rotina sem saber se no outro dia vai mudar ou não vai mudar, enfim. Então, fiquei cerca de 1 ano e meio só estudando para concursos. Quando eu fui chamado para ser assessor do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu morei há muitos anos em Cachoeirinha, né? Como a gente comentava antes. Então, fiquei cerca de 1 ano e meio como assessor do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Concursado. Lá, trabalhei no PROCON estadual. Então, coordenava lá a turma de saúde suplementar e fiscalização, né? Em geral. Depois de 1 ano e meio também assumi como procurador da Fundação de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, né, do Rio Grande do Sul. Também fiquei 1 ano e meio e após esse 1 ano e meio eu fui chamado aqui para Santa Catarina para o concurso de oficial da Polícia Militar. Eu tinha que fazer as outras etapas, enfim, tudo mais, e acabei passando, né, enfim. Fiquei 2 anos em Florianópolis fazendo curso, né, de oficiais. O primeiro ano em internato e o segundo ano ele já é semi-externato e depois externato. Então fiquei esses 2 anos em Florianópolis, uma atividade totalmente diferente daquilo que eu já tinha exercido, né? Porque primeiro assessor, depois procurador, então é um trabalho muito mais de gabinete ali, enfim, elaborando... Burocrático ali. Exato, pareceres, enfim, tudo mais. E depois vim para uma atividade que, pelo menos na minha cabeça, era totalmente diferente. Eu não conhecia atividade policial e nem nada. Tanto é que quando eu fiz a parte psicotécnica, né, da instituição, o avaliador lá, ele até na entrevista, ele me falou, olha, tu tem um perfil de gabinete, de juiz, de promotor, né? E aí eu disse, não, hoje eu tenho esse perfil porque eu trabalho com isso, mas eu sou uma pessoa que me adapto, né? E, enfim, deu tudo certo, fui aprovado em todas as etapas do concurso, fiquei 2 anos em Florianópolis no curso, depois de formado fiquei 1 ano e meio em Curitibanos e estou aqui em Sombrio já faz 8 anos e meio. E aí as pessoas me perguntam, né, por que polícia, né? Porque da onde surgiu essa ideia de ser policial e tudo mais, até porque não era algo que eu tinha como objetivo e nem nada. E aí eu sempre pego e comento
que no final das contas Deus tem um propósito para cada um, né? Verdade. Então, no final das contas, foi o único concurso que eu fiz para a área policial, o único concurso que eu fiz fora do Rio Grande do Sul, ali da região metropolitana de Porto Alegre, e foi onde eu vim parar e onde eu me encontrei, né? Eu sou feliz, enfim, em tudo que eu faço, né, dentro da Polícia Militar. E aí eu sempre pego e digo, isso aconteceu porque Deus tem um propósito para mim. Eu não entendo qual é esse propósito. Pode ser algo que já aconteceu, algo que esteja acontecendo ou algo que vai acontecer. Então, no meu dia a dia ali, enfim, eu sempre procuro dar o meu máximo, enfim, trabalhar da melhor maneira, porque eu sempre penso, poxa, talvez seja por isso que Deus me colocou como oficial da Polícia Militar, né? Então, às vezes, sei lá, refletindo ali numa abordagem a pessoas em situação de rua, ou às vezes até numa abordagem policial, ou bafômetro e tudo mais, talvez seja aquele motivo que Deus me colocou como policial para evitar que aconteça alguma coisa, talvez uma pessoa embriagada se acidentar, ou como, enfim... já aconteceu ali, pessoas em situação de rua que a gente oferece oportunidade junto com as prefeituras e tudo mais. Aquela pessoa saiu daquela situação de rua, outras pessoas que estavam perdidas nas drogas, enfim. E eu acredito que Deus nos usa como um instrumento, né? Então, ele tem um propósito para mim, eu sou uma ferramenta nas mãos dele. Então, é por isso que eu virei policial, no final das contas, né? Talvez não tenha uma explicação lógica, quem é agnóstico ou ateu, enfim, talvez pense, poxa, nada a ver, né? Mas, enfim, aí eu acabo acreditando nisso, que eu imagino que seja a razão do porquê eu virei policial. Mas no teu meio familiar, pais, tios, não tem policial? Não tem nenhum policial, né? Meus pais agora estão aposentados, né? Eles eram professores, então não são. A minha irmã também, ela é professora, agora ela está na área jurídica, mas ela também é professora. E o meu irmão, ele é militar, só que ele é da aeronáutica, ele é sargento da aeronáutica. E aí, quando eu vim, enfim, né, que eu fui chamado para o concurso em Santa Catarina, ele até pegou e comentou, tu vai largar como procurador, enfim, porque ganha bem, é algo legal, assim. Um cargo bom? Cargo bom, enfim. Para ir ser policial, porque até às vezes quem olha de fora acha, poxa, policial não é uma coisa legal, nem nada, poxa, mas é muito legal. Aí eu tenho meu irmão, que ele é militar da aeronáutica, e aí eu peguei e disse, não, vou ir, enfim, e vim, né, pra cá. Então ele me incentivou bastante, mas assim, não teve um espelho no qual eu pensei, não, meu pai, meu tio, meu avô, sei lá, enfim, eram policiais e agora eu também quero seguir a carreira deles. Não, pelo contrário. Eu tenho 3 tios policiais. 3? O Sartor, né? É sargento da Praia Grande, está quase aposentando, no final do ano ele... Isso. O Vado, né, o padre, né, que é chamado. E o outro meu tio, que já é aposentado há mais tempo, que é lá de Lages, né, se aposentou na Polícia Militar de Lages. Eu já, a parte de pai, o meu avô foi um dos primeiros policiais de Torres Militar. Lindo. Meu avô, e depois eu tive 2 tios que seguiram a carreira, né. Só que como eu era muito pequeno e coisa, nunca foi pra esse lado, foi mais da parte rural, né, mais parte campeira, assim. Mas tem o sangue, né, tem a parte ali do pessoal. E eu tenho meu filho, né, o Pedro, ele tem 9 anos. E aí, normalmente, o filho quer ser, talvez, o que o pai e a mãe são, alguma coisa assim. Aí eu pergunto, tá, filho, quer ser policial, alguma coisa? Porque, enfim, quando eu chego fardado para ir buscar ele no colégio e tudo mais, o olho brilha, né? Enfim, criança, né? E aí ele, não, quero ser professor de educação física. Puxa, não então, Major, estamos no mesmo barco. Eu tenho o meu de 12, eu falo pra ele, vamos laçar com o pai. Pai, eu não gosto de rodeio. Aí eu fico pensando, pô, não sou tão exemplo. Não, é o que eu penso também, mas é que cada são jeitos. Major, uma pergunta. Eu tava tentando, como eu já tinha perguntado antes, eu tava tentando ver o sotaque, né? Como eu falo, como a gente lida com voz, então... Da onde é o Major Faber? Da onde nasceu o Major Faber? Exatamente, o senhor perguntou antes, né? Isso. E eu sou mineiro de Belo Horizonte. Né? Que legal. Basicamente só nasci lá, mas enfim, eu morei lá até os 4, 6 anos por aí. E aí depois já fui para Porto Alegre, para Cachoeirinha, na verdade, né, no Rio Grande do Sul. E já estou em Santa Catarina há 12 anos. Olha que legal. Então o senhor comentou, né, a respeito do sotaque e tudo mais. Quando eu estou no Rio Grande do Sul, o pessoal diz, não, tem algumas coisas que tu já fala que nem Catarina. E aí quando eu estou aqui, às vezes o pessoal fala, não, mas esse sotaque é bem puxado para o Rio Grande do Sul. E no final das contas eu não tenho, acho, né, enfim, que eu não tenho sotaque de nada. Que legal. Ô Major, uma pergunta, tu comentou ali sobre as pessoas em situação de rua, eu acompanhei, foi
foi ontem, né? Isso, foi essa semana, bem semana, recente. Isso. Vocês fizeram uma operação junto com a prefeitura ali no Sombrio, né? Nos viadutos ali e tal, né? Conta um pouquinho para nós dessa operação, desse trabalho que a Polícia Militar também, né? Realiza com muita qualidade. Não é algo isolado, né? Não foi uma operação que aconteceu essa semana e que futuramente vai acontecer só lá bem adiante, ou no passado nunca aconteceu. Não, pelo contrário. Essa questão das pessoas em situação de rua não é de agora, né? Sim. Nós aqui, Sombrio, Santa Rosa do Sul, Passo de Torres, São João do Sul, ou até mais um pouco para dentro ali, Balneário Gaivota, sim, enfim, né? Araranguá, Criciúma da mesma forma, todas as cidades, enfim, que são margeadas pela BR, elas sofrem bastante influência dessas pessoas em situação de rua. Então, nós já há algum tempo nós notamos que o fluxo de pessoas cada vez mais tem sido contínuo, né? E há cerca de 4 anos, mais ou menos, o que nós identificamos a partir dessas abordagens que nós fizemos ou fazemos, enfim, regularmente a pessoas em situação de rua, em que elas precisam, aquelas que querem ajuda, né? É sempre bom destacar que elas precisam querer se ajudar, elas precisam de uma ajuda rápida. Então, o que muitas vezes acontecia? A polícia militar abordava uma pessoa em situação de rua e essa pessoa, ela tinha o interesse de buscar uma internação, tendo em vista que é dependente química, ou queria sair daquela situação para arranjar um emprego ou buscar de volta os vínculos familiares, algo do tipo. Existia uma burocracia de, então amanhã tu procura o Cine, amanhã tu procura o CREAS, algo nesse sentido. E aquela pessoa, se ela já demonstrou vontade naquele momento, de um dia para o outro, talvez ela vai mudar de ideia. Sim, né? vai voltar a usar, vai... Exato, às vezes porque, enfim, a pessoa, ela está fragilizada já por estar naquele momento, então a gente percebeu que muitas vezes a gente dava um encaminhamento para que no outro dia ela buscasse, né, enfim, os órgãos competentes, e nesse meio tempo ela não buscava, né, enfim, ela desistia, ou, enfim... né? Acabava não buscando aquele órgão indicado e tudo mais. Então, em conjunto com a prefeitura, vou falar aqui mais de Sombrio, né? A prefeitura municipal de Sombrio, igrejas, né, envolvidas, nós resolvemos desburocratizar toda essa situação. E o que acontece? Hoje a polícia militar, enfim, ela já aborda naturalmente essas pessoas, né, para verificar ali se tem arma, tem droga, se estão foragidas, procuradas de alguma forma, enfim, tudo mais. Então, a partir do momento que a gente faz essa abordagem, a gente verifica primeiro a questão criminal, a gente parte para uma segunda etapa, que seria a questão de auxiliar mesmo, né? E a gente pergunta, tu tem alguma dependência química, álcool, droga, algo que a gente possa te ajudar, que tu queira ajuda, enfim? Se a pessoa ela diz que sim, nós temos ali um contato estreito, né, através do WhatsApp. A gente fez um grupo onde pode ser, 2 da manhã, a gente aciona ali o grupo e pega e diz assim, tem uma pessoa aqui que ela é dependente química, ela quer buscar uma internação e tudo mais. Tem como a gente ajudar essa pessoa? Aí, claro, é feito ali, tem que passar primeiro, fazer os exames, né? Eu acho que tem 4 exames, enfim, que é feito, e depois é feito o encaminhamento para uma clínica de reabilitação, assim, enfim. Da mesma forma, tu tem interesse num emprego, tu quer ficar, né, na cidade, tu quer trabalhar, o que tu tá precisando? Aí se a pessoa diz, não, eu preciso de um emprego e tudo mais, não, então vamos buscar uma ocupação para ti, né? Já que tu quer ficar aí, enfim, vamos, e quer trabalhar, vamos ajudar. E aí a gente consegue, junto ao Cine, né, também ali na prefeitura, uma ocupação para aquela pessoa. Nós temos aqui na nossa região, nós temos ali plantadores, ou enfim, de maracujá, tem ali o pessoal que faz tijolo, né? Enfim, emprego tem bastante. Tem bastante, querer trabalhar, né? Então, a partir do momento que a gente consegue essas pessoas que nos ajudam, é mais fácil, né? Porque aí aquela pessoa que disse que queria um emprego, a gente tá encaminhando, né? Encaminhando, enfim. Então, a gente já conseguiu também encaminhar várias pessoas, enfim, para emprego. Às vezes elas ficam, às vezes elas não ficam, mas não é porque o governo, né, o Estado como um todo está burocratizando ou fazendo corpo mole, né? Pelo contrário, a gente está buscando. E a última pergunta, enfim, que a gente faz
é se aquela pessoa ela tem vínculos familiares ou emprego em outra cidade e se ela quer, né, voltar a ter esse vínculo familiar, quer voltar para sua família, quer ir em direção ao emprego que ela tem, enfim, às vezes ela tem um emprego em Tubarão, enfim, e aí a gente faz ali, na verdade encaminha para o CREAS para que seja feito o procedimento, tem que verificar se é verdade ou não, porque às vezes o cara só quer uma passagem, um migué para se deslocar de Sombrio para Torres, vamos supor, né? Só que em Torres ele vai continuar lá naquela situação, então não é, a gente não quer empurrar o problema para ninguém. Então, a partir do momento que a gente desburocratizou isso, a gente conseguiu ofertar ajuda de uma maneira mais rápida. Legal. Então, a gente aborda lá a pessoa em situação de rua e a gente verifica que ele não tem nada contra, assim, né? Não tem um mandado de prisão, não tem drogas, não tem arma, não tem nada. A gente oferta ajuda. Tá, e aí, cara, tu quer ajuda? Como é que a gente pode te ajudar e tudo mais? E se ele demonstrar interesse, a gente consegue ajudar rápido. E é isso que a gente tem que ter ali. A pessoa em situação de rua, ela precisa ser ajudada de uma maneira rápida. E aí a gente faz todos os encaminhamentos. A Polícia Militar, ela já, dessa forma desburocratizada, a gente não precisa ligar para uma assistência social, venha fazer isso. Isso é bom, né? Isso é muito bom. A gente pega, quer emprego? Não, vamos lá, vamos tentar ajudar e tudo mais. Mas é sempre importante deixar claro que aquela pessoa, ela precisa, ela tem que querer ser ajudada. Se ela pegar e disser assim, não, só estou na rua, não quero trabalhar, não quero ser internado, não quero voltar para nenhum lugar, enfim, tudo mais, não tem o que ser feito, né? A legislação, ela não permite que simplesmente, como muitas vezes as pessoas dizem, coloca dentro de um carro e despacha longe. Não, isso não é feito, não tem como ser feito e não é isso que a gente trabalha. Então, o trabalho com as pessoas em situação de rua, que envolve a Polícia Militar, basicamente é isso. Então, a gente trabalha de uma maneira muito estreita, assim, com os órgãos da prefeitura e tem dado bastante certo, né? Às vezes as pessoas olham ali pro viaduto e dizem, tem um monte de gente ali e tudo mais. Mas e agora? São pessoas que não querem sair dali, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? E aí, aliado com isso, nós trabalhamos muito a questão da teoria das janelas quebradas, né? Não sei se os senhores já ouviram falar. Não? Existe um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos e foi muito aplicado em Nova York, onde se identificou que locais depredados, com desordem, enfim, pichação, lixo nas ruas e tudo mais, a tendência era que aqueles locais eles tivessem mais desordem, mais crimes, porque a partir do momento que aquilo ali está tudo, a janela está quebrada, né, que é o nome da teoria, janela quebrada, pichação, lixo na rua, tu não tem um sentimento de apego por aquilo ali. Não é tá largado, ninguém cuida daquilo, e aí acaba ali tendo consumo de drogas. Claro, é um exemplo que está acontecendo hoje na rodoviária de Torres. A rodoviária bem no centro, ela foi desativada e hoje o que tem de morador de rua lá não é pouco, né? Até a gente havia comentado do que aconteceu lá em Torres do crime, né? Sim. Isso aí. E aí a partir do momento que tem um local ali que está mal iluminado, tá sujo e mato alto, enfim, tudo mais, segundo esse estudo, existe uma tendência para que aumente, enfim, as desordens ou tenha crimes e tudo mais. E aí a gente busca, né, claro, dentro das nossas limitações e tudo mais, junto com a Prefeitura Municipal, e também a gente sempre busca o apoio da população, né, para que não cuide só do pátio para dentro, mas cuide do pátio para fora, enfim, tudo mais, para que seja melhor iluminado as ruas, para que tenha uma limpeza urbana melhor. E aí nisso nós temos ali embaixo do viaduto, né, de Sombrio, né, falando, mas aqui na Santa Rosa também, enfim, vários locais em que por várias vezes ali tem lixo acumulado e tudo mais, então a gente, né, chama a prefeitura, a gente faz esse trabalho em conjunto para que a gente faça uma limpeza ali e tudo mais. Então a gente acaba aliando a questão de ofertar ajuda para essas pessoas e também de manter um ambiente limpo, cada vez melhor, enfim, tudo mais, para que não aconteça isso. Então, antes a gente comentava, né, de campanha não esmolas e tudo mais, e aí às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas Deus diz que tem que dar sem olhar a quem e tudo mais. Só que isso, no final das contas, a gente está fazendo com que essas pessoas, enfim, que pedem esmolas, elas continuem nessa situação. E é o que a gente não quer, né? Enfim, claro, se elas quiserem, não tem muito problema. Mas, poxa, a gente tem que direcionar os nossos esforços para algo que realmente possa ajudar elas. E tem órgãos ambientais, os órgãos governamentais já para isso, né, Major?
Já própria para isso, né? Não, a ideia não é, deixe de dar esmolas ou deixe de ajudar. Não, pelo contrário, ajude, enfim, através de doações, enfim, no geral, órgãos tanto governamentais quanto entidades privadas que de fato têm interesse em ajudar, né? Nós temos várias igrejas, enfim, né, que não são governamentais, mas tem também a assistência social nas prefeituras e tudo mais, que vão direcionar de fato uma ajuda para aquela pessoa, né? Não é simplesmente dar esmola para aquela pessoa que está em situação de rua. Aquela pessoa muitas vezes vai pegar aquela esmola ou até alimento, né? Às vezes as pessoas acham, vou dar 1 quilo de feijão para aquela pessoa, não sei o quê. É trocado por droga, enfim, é comprado droga, é bebida, né? Hoje em dia, o grande problema, acredito eu que não seja nem tanto a droga, mas a bebida alcoólica, né? As pessoas bebem e ficam aloprando no centro e tudo mais. Então, direcione essa ajuda, né? Porque assim como a Polícia Militar quer ajudar, os órgãos, né, governamentais querem ajudar, se a população quer também, direciona para um órgão que de fato vá, né? Tanto governamental quanto não. A gente acompanha ele, eu acompanho ele no Instagram, alguns prefeitos estão fazendo, por exemplo, lá o João Rodrigues em Chapecó, a prefeita de Balneário Camboriú também. É a internação involuntária, né? Aí, na verdade, existe uma discussão bem grande, né? Salvo engano, o governador Tarcísio... O Tarcísio, São Paulo. Isso, foi movimentado a respeito dessa internação involuntária, né? Existem mecanismos para isso, né? Não é simplesmente pegar a pessoa e forçar ela à internação, né? Isso, em tese, é ilegal, né? Mas a partir de um processo administrativo, ou judicial, né? Tem como ser feito. Então, nós temos ali situações, né, eu sempre uso o Sombrio como exemplo, porque de fato Sombrio é uma cidade onde se trabalha bastante isso, enfim, em relação à pessoa em situação de rua, ou enfim, de internação involuntária, onde a própria família procura, né, tanto o Ministério Público quanto a Secretaria de Saúde dizendo, meu filho, ele precisa de uma internação, ele está viciado, está furtando tudo dentro de casa para trocar por droga e tudo mais. E aí, nesses casos, por mais que a pessoa não queira ser internado, o judiciário ou de uma forma administrativa é feita essa internação. Então, existe, né, essa possibilidade da internação involuntária, só que hoje a legislação ela coloca algumas barreiras, enfim, que até justas, né? Enfim, porque daqui a pouco eu não gosto do senhor, vou internar compulsoriamente, né? Então tem que ter ali requisitos bem firmes, enfim, e que são seguidos, né? Mas tem essa discussão, né? A pessoa tá na rua ali, incomodando, dá para ver que ela tá com um problema psiquiátrico e tudo mais, vamos internar de forma involuntária, forçada, né? Pegar e botar ela dentro de uma ambulância e levar, hoje não é assim, né? A gente precisa de regulamentos, enfim, né, de regras bem rígidas para que não aconteça forte, isso, né? Daqui a pouco, o senhor é loiro do olho verde, azul? Verde. Então não gosto, vamos lá internar. Então precisa, assim, de regras bem rígidas. Olho azul em gente feia não serve para nada, né? É igual feriado domingo, né? Igual feriado domingo. Igual feriado domingo. Não adianta muita coisa. Exatamente. Ô Major, e o segundo comando da segunda companhia de Sombrio, o segundo comando, quais são as cidades? Os municípios? Os municípios. A segunda companhia, né, do 19º Batalhão, ele abrange a cidade de Sombrio, a cidade de Balneário Gaivota, a cidade de Santa Rosa do Sul, Passo de Torres, São João do Sul e Praia Grande. Então são esses 6 municípios bem ao extremo sul de Santa Catarina e que acabam fazendo divisa com o Rio Grande do Sul, né? Então são esses municípios que são ali de competência no qual eu comando, né? Que são pertencentes à segunda companhia. Seria tipo a nossa 6ª região, né? A 6ª região deles, né? A gente estava comentando antes da 6ª região. A nossa 6ª região também coincide, né? As cidades, que seria a MESC e a ANREC. Né? São os dois. Ô Major, e uma coisa que, graças a Deus, a gente não tem aqui na nossa região, mas o oeste de Santa Catarina a gente veja bastante, e veja a Polícia Militar atuando forte, que é a questão do MST, né? Sim. A gente veja a Polícia Militar lá, a região do oeste tem bastante invasões de terras. Exato, aqui a gente não tem, né? Pelo menos ainda bem, assim, né? Eu estou aqui na região de Sombrio há 8 anos e meio, mais ou menos. Não sei, puxando pela cabeça, não me lembro de nenhuma situação. Aqui não... Às vezes, enfim, a gente recebe informes também de manifestações em
Supermercados têm determinadas datas onde existem invasões ali em busca de alimento e tudo mais, mas a MST e também tem o movimento do sem teto, né? Sim. Enfim, em Porto Alegre lá eu acabo indo bastante, tem também, mas nossa região, a princípio, pelo que eu lembro, não tem nenhum movimento nesse sentido. O que acontece mais na nossa região, assim, o que é mais comum acontecer na região aqui na sexta? Aqui na segunda companhia, né, do 19º Batalhão, o nosso problema hoje, né, nós já tivemos outros grandes problemas, no entanto, eles foram se solucionando, ou, né, a gente buscou a solução ao longo do período, e hoje o que nos resta, enfim, de problema, além das pessoas em situação de rua, que a população ela fica incomodada, apesar de não ser um problema de segurança pública, né, ela reflete na segurança pública, mas ela acaba sendo um problema social, de saúde, econômico, é multifatorial, assim, né? Esse problema de pessoas em situação de rua que acaba, óbvio, refletindo no sentimento, né, na sensação de segurança das pessoas. Mas hoje, um problema que nós visualizamos bastante, enfim, que a gente procura sempre combater, né, é o furto, né? Nós temos um número de furtos, principalmente, né, na verdade, em Passo de Torres e Balneário Gaivota, e que também se estende a Arroio do Silva, Balneário Rincão, porque são casas de veraneio, né? Então, são regiões em que existe pouca vigilância ou quase nenhuma vigilância natural. Porque, por exemplo, em Santa Rosa do Sul, enfim, em Sombrio, em uma determinada rua, ela é constituída basicamente de moradores fixos, né? Durante alguns períodos ali no verão, enfim, que as pessoas acabam migrando para outras cidades, mas ao longo do ano tem moradores. Então, se eu conheço meu vizinho, e é por isso que a gente incentiva tanto o Rede de Vizinhos, para que as pessoas se conheçam. A partir do momento que eu conheço meu vizinho, se eu vejo alguma coisa estranha, eu penso assim, poxa, não é o meu vizinho que está ali, está meio estranho, está se mudando, vou ligar para ele, vou verificar alguma coisa. Como a rede vizinha é muito importante. Isso, ela é muito importante porque ela cria porque a partir do momento que eu moro num local e eu não conheço meu vizinho, se eu ouvir um grito lá ou alguma coisa estranha, tipo, nem conheço, azar, né? E o Rede de Vizinhos, ele busca resgatar aquele sentimento, enfim, de união entre aquelas pessoas de vizinhos. Antigamente as pessoas sentavam na frente da sua casa, bebiam um chimarrão, conversavam, todo mundo se conhecia. E hoje em dia cada um dentro de casa, no seu celular e fechou. Então o Rede de Vizinhos ele busca resgatar isso, né? Bem legal. Que as pessoas elas se conheçam para que elas acabem, né, cuidando umas das outras, né? Então essa é o mote, enfim, é o objetivo do através de Rede reuniões, de através de grupos de WhatsApp, como isso, é que ela a gente tem, né? Inicialmente é feita uma reunião, enfim, para que seja explicada as regras, porque não é só um grupo de WhatsApp, não é algo que seja resumido a isso, né? Até porque se eu, como Marcelo, né, enfim, como um CPF pedir alguma coisa, tem um problema na minha rua que os carros andam muito rápido, por exemplo, né? Não é só questões relacionadas à segurança, mas de ordem pública como um todo, né? Se eu sozinho for pedir alguma coisa para a prefeitura, talvez eu não seja tão bem atendido. Agora, se a gente reunir 50 pessoas de uma determinada rua e fizer ali um pedido, talvez lá, enfim, o órgão responsável vai pensar, poxa, não é a dor de um só, mas é a dor de 50 pessoas. A união faz a força. Exatamente. Né? Então, quando a gente conversa a respeito de rede de vizinhos, eu sempre pego e friso que é uma questão, inclusive, de valorização patrimonial, né? Por quê? Porque se eu moro num local que é mal iluminado, que, enfim, volta e meia tem acidentes, tem furtos, tem mato alto, enfim, descuidado como um todo, aquele meu patrimônio que vale 100 mil, daqui a pouco vai valer menos, cada vez menos e tudo mais. Né? Agora, se é um local onde a união ali das pessoas, enfim, que fazem parte do Rede de Vizinhos ou de uma associação como um todo,
ela consegue melhorias ali para o bairro ou para aquela rua, de melhoria de iluminação, né? Sempre a manutenção ali do mato, ali, enfim, da grama. Os índices de furtos, de criminalidade, enfim, são muito baixos. Aquele meu imóvel que valia 100 mil, daqui a pouco está valendo 110, 120. Sim. E eu sempre trago como exemplo o bairro Januária, em Sombrio. É um bairro que há 9 anos, mais ou menos, quando eu vim para cá, em Sombrio, em um determinado ano, nós tivemos 6 homicídios, né, em um ano só. E os 6 homicídios foram nesse bairro em especial. E aí os moradores se uniram, fizeram um rede de vizinhos, e no início, ali, aqueles criminosos, enfim, que habitavam ali e tudo mais, fizeram ameaças, o que vocês querem com essas plaquinhas do rede de vizinhos e tudo, e eles foram firmes, né? Ali as pessoas que faziam parte, enfim, ou fazem ainda, na verdade, parte do rede de vizinhos, elas não, se mantiveram firmes, buscaram melhorias na iluminação, enfim, todas aquela em conjunto, né? Quebra-molas e tudo mais. E hoje o bairro Januário é um dos bairros que menos apresenta índices de tudo, de furto, homicídio zero, já faz anos que mostrou não tem resultado, então. Mostrou resultados. Claro, a gente não diz que é só em razão disso, sim. Mas é um conjunto de fatores, né? Sim. É a presença maior da polícia militar, aí eu sempre pego e digo, se eu sou criminoso e estou passando na rua e vejo aquelas plaquinhas, rede de vizinhos, né, em várias... Sim, já dá uma inibida, né? Eu fico pensando, poxa, vou vir assaltar aqui, fazer alguma coisa aqui, porque eles estão conectados entre si e com a polícia militar. Não, vou lá buscar outro bairro, enfim, né? Então, tem dado bastante resultado isso. E aí a questão dos furtos, principalmente no litoral, sim, nós temos essa falta da vigilância natural, né? Sim. Então, a gente não tem vizinhos que acabam cuidando um dos outros, né? No sentido não pejorativo, né? De cuidar, né? Então, nós temos ali bairros que às vezes tem 2, 3 moradores muito distantes. E isso aí facilita com que às vezes uma pessoa, né? Enfim, de má índole, entre naquela casa, furte tudo, enfim, tudo mais, e depois saia, sem ninguém ver, né? Sem ninguém acionar a polícia. Aí as pessoas às vezes dizem, poxa, mas a polícia falta ronda e tudo mais, mas sendo bem sincero, né? Se alguma determinada pessoa entrar dentro de uma casa, fechar, a polícia pode passar 10 vezes lá dentro que ela nunca vai notar que aquela casa foi invadida, nem nada do tipo. Então é importante que nem usando Balneário Gaivota como exemplo, nossa, quantas ruas nós não temos ali em Balneário Gaivota para a polícia tá passando 10 vezes na rua, né? Então são situações em que infelizmente a vigilância natural né, dos vizinhos, ela acaba sendo ausente, né, enfim, ou bem ineficiente, e isso acaba aumentando o número de furtos, né? Então a gente tem essa questão aqui, essa peculiaridade na nossa região, e aí nós temos também a questão daquela pessoa que furta, ela acaba, segundo a legislação, né, o crime de furto, ela tem uma pena de 1 a 4 anos, e até 4 anos ela já inicia no regime aberto. Então acaba tendo aquela situação de que a polícia muitas vezes prende e ela fica pouco tempo presa. Então entre o ônus e o bônus acaba pesando isso também. Como né? o pessoal fala, né? Saiu primeiro que eu da delegacia, né? Porque me roubou e eu estou lá dando depoimento. E aí tem vários institutos, assim como a questão do crime famélico, né? De que a pessoa, ela furtou às vezes 1 quilo de picanha, né? A gente brinca e tudo mais. Mas é para o sustento e tudo mais, aí acaba não sendo nem às vezes denunciado ou respondendo um processo, ou um crime que o bem ele seja tão pequeno que não vale a pena para o Estado mover uma ação, né? Sim. Então tem esses institutos, mas aí eu uso um exemplo. Quando uma certa vez eu estava vindo de Araranguá para Sombrio, de viatura, né, sozinho, enfim, tinha ido numa reunião e estava retornando, e aí eu estava na marginal, enfim, da BR, e um casal de idosos, assim, uma senhorinha pegou e chamou a polícia, porque, enfim, eu estava passando ali, aí eu parei a viatura, ela disse assim, acabaram de furtar o meu bezerro, não era um bezerro, era uma ovelha. Acabaram de furtar minha ovelha, não sei o que e tudo mais.
E aí, né, enfim, eu sempre pego e brinco, eu pensei assim, poxa, virei polícia para correr atrás de ladrão de ovelha e tudo mais. Aí, que saco e tal, né? Mas ao mesmo tempo, aí isso eu converso bastante com os nossos policiais, eles têm a ciência disso, de que muitas vezes para mim a ovelha não tem tanto valor, não tem como um botijão de gás, tipo, um botijão de gás, sei lá, 200, 300 reais e tudo mais. No entanto, para aquela senhora ali, para aquela pessoa de idade, enfim, que nos chamou, a ovelha, né, a ovelha, ela tem um valor muito maior do que para mim. Podia ser um animal de estimação, ou estava engordando a ovelhinha para o aniversário, para uma coisa assim, né? E aí, por exemplo, utilizando o exemplo do gás, né? Do botijão de gás. Poxa, um gás, não sei o que e tal. Às vezes, pra gente, vou lá e compro outro, paciência, né? Vida que segue. Mas para muitas pessoas, aquele gás era o gás de 6 meses, 1 ano, e não tem dinheiro para comprar isso. Então, a gente sempre conversa, enfim, na polícia militar ali, para a gente se colocar no lugar do outro. Né? Então, às vezes, para mim, na minha situação, aquilo ali é só mais um objeto, enfim, tudo mais. Só que para aquela outra pessoa é mais do que isso. É principalmente tempo, né? O que a gente falava. Eu demorei 1 mês trabalhando, enfim, para adquirir aquela televisão, aquele botijão de gás. Aquele 1 mês que eu passei trabalhando para comprar aquele objeto, ele não volta mais. Então, a gente sempre, por mais que o objeto seja ali de pequeno valor, enfim, tudo mais, eu sempre comento com meus policiais, vamos atrás, porque para aquela pessoa ali faz a diferença. Então, às vezes, existe esses institutos despenalizadores, né, de que é pouca coisa, vai mover todo um judiciário para isso, só que, enfim, a gente tem trabalhado, né, pelo menos dentro da Polícia Militar, de que aquele bem para aquela pessoa vale muito. Né? Não, a gente não tem que colocar a pessoa no nosso lugar, mas sim a gente se colocar no lugar. Como a gente falava, pessoa. Né, às vezes tem algumas leis que atrapalham o trabalho de vocês, né? Que o pessoal fica sem medo de cometer o crime, né? Porque vai sair rápido, né? Exatamente, às vezes acontece isso, mas acho que o mais importante é a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente entender a dor daquela pessoa, enfim, e nisso aí acaba às vezes sobrecarregando o emocional do policial, né? Claro. Porque imagina, todos os nossos policiais diariamente eles atendem ocorrências diversas ali, de violência doméstica ou violência contra crianças, enfim, em geral, né? Hoje mesmo, em Sombrio, teve ali um acidente onde uma senhora veio a óbito, então são situações que o policial ele tá ali, né? Ele tá presenciando aquilo ali e ele absorve, não tem como eu atender uma pessoa que acabou de falecer ali, né? Enfim, de morrer numa morte violenta, sair dali e achar que não aconteceu nada, que é uma coisa mais normal do mundo. Não, pelo contrário, a gente acaba absorvendo muito. Então, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente absorve as coisas ruins também, e aí isso aí faz mal pro policial, mas faz bem pro nosso trabalho, porque a gente consegue se esforçar e tudo mais para dar uma boa resposta para a população, né? Que legal. Videomaker, como é que tá o nosso tempo aí, Videomaker? Tá? Estourou a conversa boa, passa rápido. Não, e como a gente falava, né? Agora a gente tava falando até agora do Major, né, Fábio? Vamos falar um pouquinho da pessoa, né? Da pessoa, Fábio. Isso, Fábio. Eu tenho um filho, né? Começo sempre por isso, né? Pedro, ele tem 9 anos e apesar de ser mineiro, né? Hoje me considero catarinense. Já estou aqui há 12 anos, nossa, amo essa terra. Então, gosto muito de viajar, né? Que nem a gente estava comentando antes. Acho que da nossa parte a gente só pensar em bens materiais, em guardar dinheiro, a nossa atividade ela é tão perigosa, né? Daqui a pouco eu saindo daqui, só pelo simples fato de eu ser policial, de eu estar fardado, pode ser que me aconteça algo ruim. Então, eu sempre busco, enfim, viver a vida, né? Claro, sempre pensando que também tem as contas para pagar depois, né? Não dá para gastar tudo de uma vez só e achar que não tem amanhã. Mas é importante, né? A gente conseguir conciliar o nosso trabalho, né? Com respeito, enfim, com toda a dedicação, mas também através ali de viagens, né? É o escape, pelo menos, que eu tenho, a gente fugir um pouco da nossa realidade aqui. Eu estava acompanhando o seu Instagram lá, né? E são vários países, né? Assim, quais países que o senhor já passou?
Olha, nem eu sei quantos países eu já passei, mas são vários. É do mundo? Acho que já foram mais de 20 países, né? E tem muito mais para conhecer, né? Tenho vontade de conhecer muito mais países, conhecer novas culturas, né? E aí é importante a gente conhecer novas culturas, porque trazendo, né, o exemplo ali das pessoas em situação de rua, agora faz 2 anos, mais ou menos. Isso, 1 ano, 2 anos, que eu voltei, eu acabei indo para alguns países na Europa e eu vi que lá tem a mesma situação que a nossa aqui, de pessoas em situação de rua, enfim, tudo mais, e em saber entender que o que acontece no nosso dia a dia, ele está dentro de um contexto maior, né? Então, se a gente aqui tem problemas relacionados a furtos, pessoas em situação de rua e tudo mais, a gente sair um pouco do foco, né, aqui do extremo sul e ampliar um pouco os horizontes. Sim. E a gente consegue ver, poxa, tem locais que são muito melhores que o nosso, sim, tem locais que são piores, tem locais que são parecidos, mas é sempre importante a gente abrir os horizontes, sim, que a partir do momento que a gente fica só focado no problema, né, quando eu converso, enfim, a respeito de polícia, eu sempre pego e digo assim, tá, qual é a tua opinião a respeito de solução desse problema? Porque muitas vezes a gente está focado naquele problema e não consegue visualizar uma solução que seria tão óbvia, né? Então, a partir do momento que a gente expande os horizontes, vai viajar, enfim, vai descansar e tudo mais, é uma forma também da gente voltar recarregado e pensar, poxa, tem uma solução para isso, claro, ou um caminho para isso que está tão na minha cara e eu não estava vendo quando eu estava focado no trabalho. Né? Importante. Ô Major, a gente, como a gente estava conversando, nosso podcast, a conversa é boa, vai passando rápido, né? Mas a gente adotou um método diferente dos podcasts tradicionais. Sim. Porque a gente quer deixar sempre o gostinho de quero mais. Espero, né? Voltar. Claro, mas isso é certo. O Major é bom de conversa, né? Claro. Conversa agradável, né? Como passa o tempo rápido. E assim, ó, e antes da gente encerrar, Major, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquelas pessoas, aqueles jovens que estão pensando em se formar e entrar para a polícia, para quem é policial também, sim, deixar uma mensagem final aí pra gente. Então, relacionado às pessoas que desejam entrar na instituição, é algo que eu nunca havia experimentado antes de ser policial. Nós temos uma irmandade muito grande, né? Quem é policial, enfim, que porventura esteja me ouvindo, vai entender isso. Antes, quando eu era procurador, assessor, enfim, até no meu dia a dia, eu não conseguia imaginar o quão forte é a irmandade entre os policiais. Hoje, se qualquer policial, né, sob o meu comando ou algum colega meu de turma, ele precisar de alguma ajuda, a gente vai ajudar. A gente para tudo que está fazendo para ir ajudar o colega. Legal. Então, é algo que eu nunca tinha sentido, assim, enfim, na minha vida, que às vezes acontece uma situação, um confronto onde um colega é baleado, uhum, ou até situação corriqueira, assim, de furar o pneu e sim, tudo mais. A pessoa pede ajuda, os outros colegas saem ali da folga e tudo mais para ajudar. Ah, que legal. Então, aquela pessoa que tem interesse em entrar na Polícia Militar, saiba que está entrando numa família. Tanto é que existe um porquê da gente utilizar um outro nome, né? Que nem o meu nome é Marcelo, mas meu nome de guerra é Faber. Uhum. Por quê? Porque existe uma ruptura entre o que eu era e do que eu passo a ser a partir do momento em que eu sou militar. Então, essa ruptura é exatamente uma nova família. Eu não vou deixar de ter a minha família, sim, né? Enfim, sim, que eu já tinha, mas é um vínculo tão forte com pessoas que tu tem que confiar. Porque muitas vezes eu estou na viatura e eu vou precisar daquele meu colega ali que está ali do lado, como se fosse de forma cega, né? Como se fosse sim, ali um relacionamento de sangue, sim, e tudo sim, mais. Que num confronto eu não tenho que pensar 2 vezes, pô, será que o cara vai bancar ou não vai bancar? Sim. Pô, eu vou lá e eu sei que ele vai me ajudar. Você dá a vida um pelo outro, né? Exatamente, a gente dá a vida um pelo outro. Então é uma irmandade assim tão forte, aquela pessoa que tem vontade de entrar na polícia, assim, né? Vai conhecer uma nova realidade, né? Ela é dura, que nem a gente estava comentando há pouco,
daqui a pouco está atendendo uma ocorrência pesada de violência doméstica, de pessoa em óbito e tudo mais, tem esse lado árduo, enfim, de passar a noite em claro, de muitas vezes não ser valorizado, né? Sim. Pensar, pô, a polícia está aí só para prejudicar o trabalhador. Sim. E tudo mais, mas por outro lado tem esse vínculo tão forte assim de família mesmo que vale a pena, né? Então aquelas pessoas que têm interesse em ser policial militar, enfim, que entre em primeiro lugar querendo ajudar a população, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, que as pessoas que estão ingressando na Polícia Militar sejam aquelas pessoas comprometidas em, de fato, ajudar. Servir e proteger. Servir e proteger, exatamente. E tendo essa vontade de ajudar, de servir, de proteger a população, ela vai encontrar uma família que tem esse mesmo objetivo. Então, são uma união de vontades, porque muitas vezes a gente vai para um local de trabalho onde o meu colega quer ir para um lado e eu quero ir para o outro, a gente se encontra ali durante as 8 horas de serviço, vira as costas e vai embora. Sim. E já a Polícia Militar não, existe um vínculo, uma afinidade de interesses, né, que é de ajudar a população, e que o colega que está ali do meu lado, enfim, os outros colegas se tornam uma família que todo mundo quer ir para aquela direção. Então esse o recado, enfim, né, que eu tenho para aquelas pessoas que têm vontade de entrar. Enfim, nós somos uma família, nós temos vontade de ajudar a população, e é isso que aquela pessoa que tem vontade de entrar pode ter certeza que ela vai encontrar dentro da Polícia Militar. Major, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, foi uma honra. Fox, se despede do nosso povo aí, do nosso Major. Major, foi uma satisfação imensa o senhor disponibilizar o seu tempo para nós. Como a gente falava, o tempo é uma coisa preciosa. Sim. Né? Além do Major, o Marcelo Faber, uma pessoa, exatamente, prazer conhecer, tem um amigo aqui, né? Uma pessoa de energia boa, né? Isso mesmo. O Major, então, foi uma satisfação. Um abraço a todo mundo que esteve com a gente no Prosa do Sul. Todo mundo curtindo, se inscrevendo, né? Dá um likezinho, lá um joinha para nós, para ajudar o canal. Fica um abraço a todo mundo que esteve com a gente no Prosa do Sul. Gente, mais uma vez, deixar aqui um abraço especial a todos que nos acompanham na Rede Mundial de Computadores. Se inscreva no canal lá no YouTube, Prosa do Sul Podcast. Também nos siga lá no Instagram, Prosa do Sul Podcast também. A gente vai estar trazendo personalidades não só do extremo sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, mas todo o sul do Brasil vai estar aqui com a gente, contando suas histórias. Muito empreendedorismo, cultura, música, segurança pública. E mais uma vez agradecer o Major Faber por estar aqui com a gente presente. Um grande abraço a todos e viva a Polícia Militar. Valeu, gente, obrigado.